Américo Martins trazendo para a gente informação internacional. Agora é Breaking News. Aqui na programação da CNN Brasil, 8 horas e 45 minutos. Polícia Federal nas ruas nesta sexta-feira com a segunda fase da Operação Sem Refino, que investiga fraudes no setor de combustíveis, fraudes ligadas à Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. Já na sua tela, a comunicação da Polícia Federal informando sobre a deflagração da segunda fase dessa operação. Theo Cury já trazendo uma série de informações sobre o que está acontecendo nesse momento. São mais de 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Theo, qual que é o foco dessa segunda fase da operação hoje? Olha, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes nessa segunda fase da Operação Sem Refino. A primeira fase já havia sido deflagrada em maio desse ano pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A investigação apura crimes de gestão fraudulenta e temerária, lavagem de capitais, sonegação fiscal, evasão de divisas, manipulação de mercado, além de crimes contra a ordem econômica envolvendo a comercialização de combustíveis. Ao todo, são 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Carol. Aqui a gente está nesse momento já com o Theo Cury trazendo apuração sobre os alvos também dessa segunda fase da Operação Sem Refino. Repito mais uma vez, são 16 mandados de busca e apreensão. Uma ação que tem por objetivo apurar fraudes na concessão de licenças ambientais para a refinaria, para a Refit, antiga Manguinhos. Lembrando, é segunda fase. Na primeira, inclusive, tínhamos entre os alvos o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E agora chegamos a essa segunda etapa com 16 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, Theo. E o ex-governador do Rio de Janeiro é um desses alvos, novamente, de busca e apreensão. Informação confirmada pelo Gustavo Uribe, o Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, que foi alvo da primeira fase dessa operação em maio desse ano, junto com o Ricardo Magro, dono do grupo Refit. Inclusive, a apuração da Polícia Federal naquela ocasião, naquele momento, apontava que o Cláudio Castro havia criado um ambiente propício para as atividades, para a atuação do Ricardo Magro e do grupo Refit lá no estado do Rio de Janeiro, enquanto ele governava o estado. Então, esse é um ponto importante. O ex-governador volta a ser alvo de busca e apreensão dos investigadores da Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma investigação que está no Supremo Tribunal Federal. Ela é uma dissidência daquela DPF das favelas, aquela ação que aciona, que estava no Supremo Tribunal Federal com Luiz Edson Fachin, depois passa para Luiz Roberto Barroso e chega ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E a partir da DPF das favelas, novas investigações surgem mirando organizações criminosas, uma dessas, o grupo supostamente integrado pelo ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Em maio, de acordo com a Polícia Federal, Carol, o Cláudio Castro havia permitido um cenário propício para atividades espúrias da Refit. A investigação mostrava, naquela ocasião, que sob a batuta de Cláudio Castro, o governo do estado do Rio de Janeiro direcionou todos os esforços de sua máquina pública em favor do conglomerado do Ricardo Magro. Aquilo aconteceu em maio. Novamente, o ex-governador volta a ser alvo de busca e apreensão. Naquele momento, a deflagração da operação fez, inclusive, com que o Cláudio Castro abandonasse a tentativa dele de disputar o Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro. Não isoladamente essa operação, mas outras operações envolvendo, por exemplo, o caso Master e reveses que ele teve, por exemplo, na Justiça Eleitoral. Naquela oportunidade, em maio, a investigação se referia a fraudes fiscais. Agora estamos falando dessa segunda etapa que mira licenças ambientais. Então, mais uma vez, Cláudio Castro, alvo da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Portanto, entre os mandados de busca e apreensão cumpridos agora pela PF, há mandados que são cumpridos lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no condomínio onde mora Cláudio Castro. Temos, inclusive, já reportagem no site da CNN Brasil, assinada pelo nosso Theo Cury, também pelo Gustavo Uribe,
trazendo mais detalhes sobre o que pesa contra Cláudio Castro, ele que volta a ser alvo de busca e apreensão na segunda fase dessa operação que acontece agora lá no Rio de Janeiro, Operação Sem Refino. Segundo, então, apurações do Gustavo Uribe e do Telcuri, temos o ex-governador Cláudio Castro como um dos alvos, inclusive um dos mandados cumprido em uma casa em Petrópolis, investigada por ser a sede de uma série de negociações fraudulentas. Atenção a essa informação que Gustavo Uribe e Telcuri trazem para a gente. Nesse momento, também a Polícia Federal cumpre mandados em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, numa casa que seria o local onde essas negociações fraudulentas aconteceriam. Operação Sem Refino, que investiga a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis, suspeito de usar a estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. Se no primeiro momento falávamos aqui sobre a Operação Sem Refino, voltada para as questões fiscais, um esquema no Rio de Janeiro que beneficiaria a Refit, agora estamos falando de licenças ambientais, Telcuri. Licenças ambientais que é um avanço agora da Polícia Federal com relação ao que se tinha ali no passado, mas tudo que diz respeito ao universo de fraudes nos combustíveis. Esse é o principal ponto das investigações, descambando agora, avançando com relação a essa parte de licenças ambientais. Então, esse é um ponto de atenção agora para a gente conseguir novas informações. Por enquanto, os principais detalhes são esses dessa operação deflagrada pela Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em outras cidades também de dentro do estado, sendo um dos alvos a casa do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele que depois de 2 meses volta a ser alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. A primeira vez foi no dia 15 de julho, quando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou busca e apreensão na casa do ex-governador no âmbito dessa investigação que apura um esquema comandado pelo Ricardo Magro. Ricardo Magro vive nos Estados Unidos. O Ricardo Magro, dono do conglomerado Refit. Está na lista vermelha da Interpol, inclusive. Lista vermelha da Interpol, é um dos principais sonegadores de impostos do Brasil, está na lista de devedores contumazes. Então, há ali já no foco da Polícia Federal há bastante tempo. O ex-governador foi alvo na operação passada e volta a ser alvo novamente agora em agosto.